Hoje vamos ter um estudo um pouco diferenciado. Contar com a participação mais dos irmãos. A gente quer que todos sejam ouvidos. Afinal, é só um estudo, mais um estudo, mas não é uma pregação, né? O tema de hoje, eu acredito que é o nosso último estudo, não é isso, Alessandro? Desse retiro, deixe o manto cair sobre você. Pegando já uma parte do que foi explanado ontem aqui, no nosso irmão Aníbal, e dando uma pequena continuidade e finalizando também. Vamos estar, basicamente, nosso texto principal é 2 Reis, capítulo 2, que algumas coisas já foram tratadas aqui pelo nosso irmão Aníbal. Mas vamos ler alguns textos para a gente estar mais inteirado sobre um elemento. Elias, ele tinha uma peculiaridade. Ele era bem distinto, bem destacado entre todos de Israel. Tá, ele era profeta. Mas o que que ele tinha? Por isso que eu quero ouvir vocês. O que que ele tinha de característica? Podem falar. Algo que era visível, só de olhar. Perguntava como ele era. Porque as palavras dele iam, chegavam ao destino, mas para saber de quem era que tinha falado, alguém dava uma descrição dele. O que que falavam dele quando queriam se referir a Elias? Homem de Deus. Mas quem é? Porque, vejam bem, haviam muitos profetas em Israel. O que destacava Elias? A forma de se vestir. Quando falava, estava com uma veste assim, assim. Ah, já sei quem é. Elias, o tesbita. Sabia quem era. Porque haviam muitos profetas. E essa vestimenta era uma característica do profeta Elias. Ah, vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Tem algo mais a mais que a gente vai enfatizar, e também porque é um elemento usado para que um outro fosse colocado em seu lugar. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, diz assim: Elias tinha se ocultado, temendo o que poderia acontecer com ele depois que Jezabel soube o que ele fez com seus profetas. E ao saber, ele se escondeu, entrou ali numa caverna, como diz o versículo 9. No versículo 13, ouvindo Elias, o que ele fez? Envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que ele veio uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? A palavra que eu queria que os irmãos mantessem aí é o manto. Esse manto, ele é algo. Quando você. Agora, tempo de chuva, você não tem sombrinha. Você. O que procura, então, é uma toalha. O que que essa toalha cobre em você? Somente a cabeça? E o tronco, né? Então, o manto, ele tinha basicamente esse propósito.
Não que lá chovesse onde vivia, chovesse muito, até porque passou mais de 3 anos sem chuva. Mas tinha um propósito de cobrir a cabeça, o calor, o ardente do sol, do frio à noite, cobrir os ombros. Era comum. Todos tinham algo assim para se proteger do clima, seja o dia ensolarado, ou seja à noite, que é o contrário, muito frio. Então se usava o manto. O manto tinha muitas utilidades, como um lençol, um travesseiro para se dormir, era algo útil, necessário, normal de se ter. Elias tinha um, mas o diferencial de Elias é que o dele não era um manto, que a gente tem a ideia, primeiro, a princípio, é que é um tecido, um pano. Mas de Elias não era. De Elias era uma pele. Vamos ver mais na frente que era uma pele de camelo. Quase um lençol, sobretudo, que ele usava. Então, este manto que ficava com ele era de uso dele. Esse manto vai ter uma utilidade muito maior e importante mais na frente. Pois bem, passado um tempo, por que Elias estava ali? Então ele fala para o Senhor, porque o Senhor quer saber por que ele estava ali. E ele responde no versículo 14: Respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Isso nos lembra muito lá no deserto, do compromisso que eles fizeram, quando Moisés recebeu as tábuas do Senhor. Eles cumpririam, depois de Moisés fazer a leitura, eles cumpririam com isso. Mas a história mostra que os altos e baixos. E neste momento eles deixaram a aliança do Senhor. Derribaram, continuando o versículo 14, derribaram os teus altares. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E agora procuram tirar-me a vida. Eu não vejo só como um temor no sentido de medo, receio pelo que vai acontecer com ele, mas alguém que recebeu uma missão, um trabalho para se fazer. E parece que ele está. Imagina alguém que está na condição que ele coloca aqui, está só e lutando sozinho contra toda essa gente que se voltou-se para Deus, para o Senhor. E somente ele, lutando. Alguém que expressa um certo, não somente desânimo, cansaço, mas uma tristeza pelo fato de como está Israel. E isso está sobremodo pesado sobre ele, porque a conversa, a palavra de Elias continua. Disse-lhe o Senhor: vai e volta, palavra do Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Nós estamos vendo aqui como se fosse, e de fato foi uma última missão. Vamos fazer o seguinte, Elias, vou te dar uma última missão. Unge Azael sobre a Síria. Esse mesmo iria castigar a Israel. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Esaú, ou Eliseu, era o substituto, seria o substituto de Elias. Continuando. Então, como último ato de Elias com seu manto foi ungir um rei sobre a Síria, ungir um rei sobre Israel, um novo rei, e ungir um outro profeta em seu lugar. E a gente vê isso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Saindo dali,
Elias partiu, pois, Elias dali e achou a quem? A Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O tema é: deixe o manto cair sobre você. Lançou o seu manto sobre ele. Vamos enfatizar mais este ponto. Então, cumpriu-se o que o Senhor determinou que Elias fizesse. E o último, no caso aqui, era Eliseu. E ele o fez. Como falou o nosso irmão Aníbal, na história temos Elias, na história temos Eliseu. O irmão Aníbal falou muito bem ontem que ele recebeu uma porção dobrada, o mesmo espírito de Elias, mas também, historicamente falando, mais anos e anos depois, no Novo Testamento, quem nós temos? João Batista. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. Peço alguém levante e leia Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Isso. Senhor, espírito no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Exatamente. Vejam bem, Elias era um homem assim. Foi um homem assim no seu tempo, no serviço ao Senhor, um profeta do Senhor. Eliseu veio depois, na mesma linha, em outras palavras, no nosso português, mas claro, na mesma pegada de Elias, um profeta do Senhor, no mesmo espírito de Elias. Não muito diferente, distante em tempos, aparece João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor, também com o mesmo espírito e poder de Elias. Ok. E hoje? Hoje talvez não há. Acredito que não se menciona. E não há pessoas com o mesmo espírito e poder de Elias. Mas Deus hoje e sempre, sempre, Deus tem escolhido homens e mulheres para proclamar suas virtudes, para servi-los como seus mensageiros. E devemos ser sempre gratos por aqueles que vieram antes de nós, tanto homens quanto mulheres, pois muitos desses passaram suas vidas inteiras, ou até hoje ainda fazem, anos e anos trabalhando, servindo ao Senhor, ensinando a verdade, enfrentando os erros e os problemas, as iniquidades ao longo do tempo ou dos anos de suas vidas, fazendo o mesmo trabalho. Você se lembra de alguém? Você, em especial, lembra de alguém que na sua vida, nessa caminhada de fé, você tenha visto isso? Desde quando você começou essa caminhada de fé? Você lembra de alguém? Será que eu tenho que apontar para alguém? Você lembra de alguém, Rosana? Se vem alguém à mente que servindo ao Senhor marcou em sua vida como cristã, hoje, talvez não esteja mais, talvez ainda esteja, mas que no tempo do seu início de fé, aquela pessoa você não esquece ou não esqueceu. Precisa só um. Deixa a Rosana falar. Pois não, Henrique. Isso há quantos anos atrás?
40 anos. 40 anos. Muitos aqui não tinham nem nascido, né? E que especial você lembra que ficou marcado para você na sua vida? Uma vez eu falei assim, seu Nietzsche, ele falou assim, Rosana, você acredita tudo que eu estou te passando, esse ensinamento? Eu falei, sim, porque eu sou um homem de Deus. Ele falou, não, mas você tem que ir na palavra e ter a comprovação das minhas palavras. Uhum. Então, hoje, eu estou muito assim, eu quero que a pessoa me mostre se está aqui. Entende? Assim, seja quem for, dentro ou fora da igreja, eu vou sempre, ou qualquer coisa, um livro que eu leio, qualquer coisa, eu sempre vejo se aquilo é o que Deus quer. Mesmo sendo um pecador e falhando, tá, gente? Eu sou perfeita. Certo. Mas eu sempre, assim, eu quero na palavra. Tudo tem que estar na palavra. Entendeu? Amém. E tá certo. Alguém mais? Cara, vocês não conhecem, né? Isso há quantos anos, Jovem? 177. Eita. O que só lembra especial, o irmão Jovem? Tanto na vida espiritual quanto na vida física, né? Uhum. Eu vejo assim, ele ensinava a gente, né? Porque lá não tinha, assim, pessoas, mulheres para ensinar, mas ele ensinava tudo. Ele ia na nossa casa, ele fazia estudo, ele no prédio também, convidava eles, homens, para ir na casa dele, para fazer estudo com os homens, e abria a casa dele para dar medicamento, para pessoas que estavam doentes, bom, não ter médico, do caralho. Inclusive, o irmão Aníbal contou a história pessoal com ele. Uhum. Pois não, irmão Aníbal. Estou vivo hoje, graças àquele homem lá, Deus em primeiro lugar, mas o pastor Clínton que conseguiu me ficar com vida até 2 horas da tarde, quando ele deu a ideia para Manaus, chegar aqui e até 6 horas da tarde revestir, e daí o médico disse, bom, daqui vai para frente. E eu estou aqui. E só rapidinho, uma pessoa que não está mais aqui, então, em memória, seu Galdino. Seu Galdino sempre foi uma pessoa muito prestativa, muito presente na minha vida. Não está mais aqui, mas ele também me ajudou muito na parte espiritual. Só fazendo uma. Obrigado, Rosana. E gostava muito de tirar foto, né? Velho, só concluindo aqui, o irmão Aníbal falou, ele fala pastor Clinton porque culturalmente no interior é normal, as pessoas chamam de pastor. Até aqui, se você leva uma mensagem, leva para lá, eu chamo você de pastor. Quantas e quantas vezes não chama o Alessandro de pastor quando ele vai dar aula em outros lugares? Mas, enfim, é um costume. Mas ele era um servo do Senhor, discípulo de Jesus Cristo. A igreja de Cristo que se reunia, se congregava naquele município de Urucará. Também são frutos do trabalho feito por esse irmão. Estudar bem da minha avó e filhos, né? Como discípulo, servo do Senhor, o tempo dele, mas precisava de um outro. E Deus sabia disso e providenciou outro. Mas Deus não parou por aí. Hoje ainda em detrimento. Alguma coisa especial que você possa destacar? Realmente não vai, porque não é fácil lidar, né? Com o ser humano em si. Ele sabia, ele tinha aquela. Então, isso ficou marcado em mim. Olha que eu só peguei, eu acho que 7 ou 8 meses deles ainda aqui em Manaus. Eles chegaram em 96, ficaram até 2000. É isso mesmo. Se alguns irmãos notarem, nas palavras dos irmãos que aqui falaram, são
irmãos, um servo do Senhor, distantes em tempos uns dos outros, mas todos discípulos de Jesus Cristo, ensinamentos que cada um completava, nos completa, tudo aquilo que eles trazem de consigo é referente aos ensinamentos da palavra do Senhor. Pois não, filho? Timoneide. Porque quando a gente se Cristo, né? Cristo Batista, Moisés, ele esperava a igreja de Cristo. Olha, eles chegam aqui antes, agora eu vou para lá, né? E eu relutei para ir, porque eu fiquei 20 anos quase na igreja batista. Mas depois que eu fui, né? Assim, e ela disse que eu ia pela oração, e realmente eu fui pela oração. Tá, mas aí, sabe, eu estranhei muitas coisas, porque apesar da igreja batista não ter a doutrina certa, mas a disciplina, o amor pela obra, a responsabilidade que eu adquiri desde os meus 17 anos lá. Então, eu vim com isso. E quando eu cheguei, que eu deparei tudo para um lado e para o outro, eu disse, ai, eu não fiz aquilo. Não fiz. E era uma coisa. Aí eu dizia, mamãe, eu não vou ficar no meu você vai, porque esta é a igreja de Cristo. Aí quando dá uma brincada, ai, eu vou, esta é a igreja de Cristo. Todo tempo ela dizia, esta é a igreja de Cristo. Onde Satanás quer que jogar no é porque está certo. Então a gente tem isso na nossa vida hoje. Quando alguém fala, não deixa. Não, é a igreja de Cristo. Então eu agradeço a Deus por dar minha mãe, quando ela deixar, me incentivar a permanecer e me ensinar a ser madura, né? Na fé. E agora eu faço que nem o irmão Aldo. Pode me espetar, eu sou um pouco de defunto. Aí ele não se ele diz assim, ele já tem um pouco de defunto para quando a pessoa, quando você espetar, não sente, né? Então eu agradeço a Deus. Amém. Essa questão de disciplina lembra muito do apóstolo Paulo, né? Que ele teve um aprendizado, teve uma escola. E quando ele se tornou um discípulo de Cristo, ele começou a bater de frente com alguns apóstolos por conta disso ou aquilo outro que estava errado. Aquela rigidez, aquele zelo que ele trouxe lá do judaísmo para o Senhor. Os cuidados em relação ao Senhor. De fato, era assim. Eu lembro bem que eu era criança, que eu passei por lá, na escola ainda dessa igreja. De fato, era muito disciplina. As crianças tinham que sentar os pés juntos, costa no assento, mãos sobre a carteira, cabelo penteado, não podia ter piolho. Se a criança e os pais não fizessem, não cobrassem isso, pode sair. Vai procurar outra escola. Era assim, era muito rígido nesse ponto. Então são coisas que nós aprendemos e graças a Deus coisas boas a gente adquire e leva para o reino do Senhor. Como já ouvimos, muitos irmãos distintos, servos do Senhor, que trazem os ensinamentos em tempos, em épocas diferentes. E aquilo vai colaborando, juntando e vai nos moldando como servos do Senhor. Então, hoje, sempre, Deus tem escolhido homens e mulheres para proclamar as suas virtudes, a sua mensagem. E devemos ser sempre agradecidos que Deus tenha colocado pessoas, servos deles, em nossas vidas em algum momento, em algum instante de nossas vidas. E hoje, não faz muito, não parou. Se Jesus não voltar, vai continuar. Deus sempre levantará homens, sempre escolherá homens, sempre colocará o seu manto, simbolicamente falando, como Elias o fez, para escolher homens e mulheres para o seu trabalho. Continuando, muitos cumpriram com a sua parcela de responsabilidade ao Senhor. E assim como Elias, todos têm seu tempo, cumprindo a sua última missão. Alguns talvez já tenham partido, alguns talvez por sua tenra idade já não têm mais a capacidade de se locomover, mas lembro-me bem de um que mesmo enfermo, acometido de uma doença que nós conhecemos como, acho que era câncer, né? Sim.
E ele mesmo doente, ainda sentado, não podendo ficar em pé, ensinava os discípulos de Jesus Cristo, até, digamos assim, até o seu último dia de vida. E assim muitos outros têm vivido assim, com tenra idade, ainda servindo a Deus. Talvez não presencial, por não pela idade, a questão da Covid e outras coisas, mas temos mecanismos móveis e utilizamos da internet para esse bem, para levar ensinamentos, mensagens do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 16. 15 a 16. Diz assim: Ageu, filho de Nício, dirás sobre Israel também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meló, o dirás profeta em teu lugar, quem escapar para Israel, Jeú matará, quem escapar para Jeú, Eliseu matará. Versículo 19: Partiu, pois, Elias dali e achou quem? Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, estava com a 12ª, Elias passou por ele, o fez, lançou sobre ele o seu manto. O ponto é que o trabalho não terminou. Pode ter parado ali para, vamos ver o episódio do momento de Elias, ter parado literalmente. Mas o trabalho não terminou. Vai continuar. E continua. O descanso onde é? Descansa só no céu. É só no céu. Ele é literalmente para onde foi Elias. Pois ainda hoje há adoração a Baal. Alguém pode dizer assim, mas como? Templos? Eu nunca fui a um templo de Baal, nunca vi um porte ídolo, uma estátua em forma de um deus para adorar, nem pessoas indo adorar, mas hoje há adoração a Baal. Há prostrando-se pessoas perante estátuas e ídolos de pedra. Não estou falando de algo físico, algo real no nosso dia de hoje. O que seria? Pessoas que são adoradores da prosperidade, são adoradores do poder, são adoradores do bens. Elas dedicam a sua vida toda para obterem propriedades, para terem poder e para terem bens. É uma adoração para isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos ajuda a esclarecer melhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quem encontrar pode ler em voz alta. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Veja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Na sua palavra ele fala para cristãos, discípulos do Senhor. Seja a vossa vida sem avareza, sem apego ao materialismo, às riquezas. Contentai-vos com as coisas que tendes. Sejais feliz com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas o que se ensina hoje? O que o mundo grita hoje? Você precisa de mais, você precisa ter mais. Não é só isso, não se contente só com isso. Tenha mais, busque mais, dedique tempo mais para isso, obtenha isso, aquilo, outro. É o que o mundo grita. Nos tempos de Baal, havia atos degradantes à prostituição. E hoje? Hoje se vê isso no templo. Era feito no templo.
como um rito de adoração a Baal. E hoje se vê nos lares, hoje se vê em qualquer lugar onde há quatro paredes. E em qualquer lugar se vê de diversas formas, de diversos meios. Hoje e sempre se pratica tais coisas. Vemos isso, ouvimos isso constantemente. Nos festivais de hoje que está tendo, deve ter encerrado ontem, é o que mais se anuncia, se mostra, se endeusa. As pessoas se alegram, vão para isso, aplaudem, se divertem com isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, quem encontrar pode ler. O que diz? 5, versículo 19 a 21. E as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que por tais coisas não herdarão o reino dos céus e de Deus. A gente ouve algo que foi escrito há quase 2000 anos atrás, mas é tão de hoje, né? Que acontece. De fato é assim. A imoralidade se tornou um estilo de vida. É normal. Você tem que ser assim. Você precisa fazer isso. Para você fazer parte, tem que ser assim. Naquele círculo, tem que pensar assim, tem que falar assim, tem que agir assim. Então, isso é uma coisa tão normal. É uma coisa tão normal. Faz parte da sua vida. Músicas, vídeos, fotos, tudo que envolva tal coisa, uma coisa normal. Faz parte do seu dia a dia. Para muitos, né? Para muitos tem sido assim, um estilo de vida. Ganha pão, fazem sucesso como estilo de vida. Sucesso daquilo que Deus condena. Mas no mundo é assim. Não muito diferente do que era o endeusamento, a adoração a Baal. Muito mais antes. Apareceu então o quê? Só dentro do nosso contexto ainda aqui, daquilo que eu estou falando, apareceu uma doença rara. Muitos aqui conhecem como AIDS, né? Apareceu talvez como uma advertência do Senhor para parar com tal imoralidade. Mas o que se ensina? Use preservativo. Não deixe de fazer, não deixe de praticar. Use preservativo. Faça um ato seguro. É o que se ensina. Se ensinaram e se ensinam e se ensinarão aos nossos filhos. Os nossos filhos estão neste mundo que nós vivemos hoje. E assim continua. As consequências da tal promiscuidade do mundo hoje, não muito diferente do mundo antigo, é a deterioração das famílias. Famílias essas, as quais nossas estão no mundo. Por isso, a preocupação do Senhor, na sua oração registrada em João, Evangelho de João, capítulo 17, em que nós, mesmos que estejamos no mundo, sejamos separados e permaneçamos assim, um em Cristo como Ele é em Deus, fiéis à sua vontade, fiéis à sua palavra. Sim, Deus ele precisa. Por isso, Deus precisa ainda de homens e mulheres para ensinarem, para orientarem no Senhor a vontade dele, para que não venhamos a nos enredar por caminhos ruins, caminhos maus, caminhos que nos levem à perdição, que nos levem
a nos distanciarmos de Deus, como assim o povo de Israel estava. Elias era, ou pelo menos se achava sendo o único, mas era o único que tinha voz para falar o que Deus tinha para falar ao rei ou à rainha, quem mais fosse. E Deus precisa de homens assim, que ainda que vivam num mundo em que a maioria tenha um pensamento, uma linguagem igual, que não é a de Deus, mas que nos posicionemos como servos de Deus, como Ele quer, não como servos do mundo, não como adoradores a Baal, mas como adoradores do Senhor Deus, do único Deus. E isso nos mostramos na forma da vida ou de vida que nós vivemos. E este momento em si é um momento propício para isso, para ouvirmos, para aprendermos, para nos edificarmos, para nos alimentar de coisas boas. Não somente do alimento físico, que tem sido excelente, mas o alimento espiritual, que esse sim fortalece nosso espírito, fortalece a nossa alma. Mas que tipo de homens e mulheres Deus assim quer, olhando na perspectiva de Eliseu, que é o próximo, ou foi o próximo depois de Elias, pronto para ser usado. Elias, Eliseu, depois de Elias ter colocado a capa sobre ele, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, 15, lá no versículo 19, capítulo 19, versículo 19, o que Eliseu fez? Partiu, pois, Elias ali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Elias estava no 10º, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Parece com uma história que Jesus conta, né? Que algumas pessoas deram desculpa, entendeu? Mas aqueles estavam dando desculpa mesmo. Eliseu estava, de fato, pronto para ser usado. Tanto estava que ele até comemorou, vamos dizer assim. Os animais que ele usava para trabalhar a terra, porque ele era agricultor, vejam bem, Eliseu não estava andando. Elias tinha um moço, Eliseu não estava andando com Elias. Eliseu estava tendo uma vida normal, de quem cuida da terra. Ele estava trabalhando ali. Elias só passou e colocou o manto sobre ele. Não sabemos como foi essa troca de espírito, porque Elias entendeu o que era, o que representava aquilo. E se prontificou logo em seguida a seguir. E ele fez mais depois que ele foi beijar a mãe, foi beijar o pai, voltou a dizer: Eu segui Elias. Tomou juntas de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, o que ele fez? Fez o fogo, cozeu as carnes e os deu ao povo. E em seguida se foi. No dia final, no versículo 21, o que ele fazia? Servia a Elias. Deus pode usar qualquer um que esteja pronto. Não necessariamente que você esteja já com conhecimento, que ninguém tem esse conhecimento pleno da palavra do Senhor. Mas você tem fé em Deus. Você tem fé na sua palavra. Você acredita em Jesus Cristo. E você está disposto a fazer? Parecem coisas bobas, vamos dizer assim. Não como a vida de Eliseu, de fazer o que ele fez, mas na prática, no nosso dia hoje, na igreja, como servo do Senhor, o que tem para fazer? De repente o Alessandro chama: Fulano, dá para fazer isso? Eu estou pronto? Ou procuro dar uma desculpa? A tia Ivaneide, que é das crianças: Fulano, você pode fazer isso? Eu estou pronto? Ou estou pronta? Ou dou minha desculpa? Eu entendo que a partir do momento que você disse sim, eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus,
Estou pronto para servir. Quando eu me comprometo com Jesus, com o Senhor para servir, é exatamente assim. Se alguém vai lá e o chama, eu estou pronto para servir. Isso foi logo após Elias, Eliseu ter recebido o manto sobre si. E Eliseu até ofereceu um banquete, né? Acredito que tão alegre que ele esteja, ou estava, para fazer. Segundo, você está disposto a se preparar? Em 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 2, quando estava, vamos ler a partir do versículo 1, quando estava o Senhor para tomar Elias, ó, já estava em processo de levá-lo. Isso já era de conhecimento de alguns profetas. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eliseu já estava acompanhando. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Eliseu continuou com essa mesma palavra, falando para Elias, nos próximos lugares que ele iria, que o Senhor havia determinado para que Elias fosse. Não, não de forma alguma. Então, disposto a se preparar. Quando ele fala lá no versículo 21, que nós lemos em 1 Reis 19, versículo 21, que ele servia, de fato, estava lá, ali, acompanhando Elias, todo o tempo. Estava disposto a se preparar. Ele estava acompanhando, estava se preparando, vendo, ouvindo tudo o que Elias fazia. Não desgrudava dele, não desgrudava de Elias. Passava o tempo possível servindo a Elias e Elias servindo ao Senhor, o maior tempo possível. E assim, Eliseu o fez. Um homem disposto também a se preparar. Homens e mulheres, pronto para ser usado. Homens e mulheres, o Senhor ainda precisa, dispostos a se preparar para o seu uso. Como disse, nós não sabemos de tudo, mas eu estou disposto a aprender, estou disposto a crescer, estou disposto a amadurecer, saber mais, conhecer mais, estou disposto a ser mais usado. Deus, terceiro ponto, Deus pode usar quem está apto até o fim. Eliseu, ainda na companhia de Elias, continuando o versículo 4, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Elias, tão certo como viveu a vida e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os profetas, os discípulos que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o lugar, o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a cerca da distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Estavam juntos. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pedisse, ou difícil coisa pedisse. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará.
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, o manto de pele de carneiro. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro, e Eliseu passou. Não era mais Elias. O que Elias fez usando seu manto, enrolando e batendo as águas do Jordão para atravessar, agora fez ele o manto de Elias para e o poder de Elias. Porque houve testemunhas. Versículo 15: vendo, pois, os discípulos dos profetas, um total de 50 que estavam de frente de Jericó, disseram: Deus pode usar quem está apto até o fim. O fim. A nossa jornada de vida não tem um fim determinado. Isso quem determina é o Senhor. Assim como determinou para Elias. Talvez sejamos cometidos de uma doença e que fatalmente tenhamos que ir. Ou talvez tenhamos que ir a longa idade. Mas o que faremos até então? O que faremos até enquanto estivermos de pé? O que faremos até enquanto estivermos em vida aqui nesta terra? Servindo ao Senhor. Prontos para ser usado. Dispostos a se preparar, porque a nossa preparação, nosso preparo para servir é contínuo. E ser usado por serviço, ou para o serviço a Deus, para o serviço ao Senhor, para o serviço à igreja do Senhor, é contínuo. Até o fim. Então, quando simbolicamente o manto do Senhor cair sobre nós, tenhamos esse momento de reflexão e entender que se eu estou vendo que a responsabilidade cabe a mim, uma coisa pessoal que a minha tia contou ali, que ela não queria, porque não era como era ali. Mas esse é o ponto. Ela foi colocada ali para justamente arrumar ali. Talvez nós sejamos especialmente escolhidos para aquele serviço. Porque esses serviços são distintos. O corpo do Senhor é composto de vários membros. E esses membros são usados para várias coisas. O cabeça é Cristo. E a nossa obediência é ao cabeça. O nosso serviço é distinto. E são vários. Eu estou pronto para ser usado. Eu estou disposto a se preparar. O ponto é, Deus pode e deverá nos usar. Até quando? Até o fim de nossas vidas aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe, ainda nos conceda um bom resto de dia aqui, que possamos aprender mais e mais com a vontade ou aquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas.